E hoje, dia 21 de setembro de 2016, abrimos aqui no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no item 12. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram a sua aplicação no Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo das de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que todo homem pode ser dotado, como da de ver, ouvir e falar. E aí o texto segue. Lembra uma história que acredito que a maioria conheça, de uma mariposa, um vagalume e uma cobra. O vagalume estava lá num galho piscando, e de repente uma cobra, uma serpente, dá um bote e o vagalume consegue escapar. E o vagalume muda-se para outro galho e a cobra vai atrás. E conta a história que durante 3 dias o vagalume tentou escapar da cobra e a cobra não desistiu do vagalume. Até que chegou num ponto em que o vagalume, cansado, resolveu entregar os pontos. E nessa situação, antes da cobra dar o bote final, o vagalume perguntou à cobra: posso te fazer 3 perguntas? E a cobra disse: pode fazer. A primeira pergunta: eu faço parte do seu ciclo vital? É imprescindível que você se alimente de mim? E a cobra disse que não, de jeito nenhum. Você não faz parte desse ciclo. A segunda pergunta é: eu te fiz algum mal para você querer se vingar de mim? E a cobra disse que também não. E a terceira pergunta: então por que você quer me matar? Ele disse: porque eu não suporto ver você brilhando. Tem muitas vezes na nossa vida que parece que todas as propostas do Evangelho falam mal da nossa própria vida, porque é muito desconfortável para muita gente que alguém brilhe por ser boa, brilhe por fazer o bem, brilhe por querer ser uma pessoa acessível, simpática, agradável. Eu estava domingo à noite, já de madrugada, no aeroporto, esperando um voo para voltar para Natal, e de repente chegou uma turma de umas 10 pessoas, e a turma já vinha sorrindo, todos vinham rindo, e alguns davam gargalhadas, mas é quase que impulsivo, todo mundo se vira para olhar, porque a primeira coisa que faz alguém estar alegre e feliz é chamar a atenção. E o que seria de se esperar naturalmente é que quando a gente olhasse alguém sorrindo, que a gente olhasse sorrindo também, a mesma disposição. Mas não, as pessoas já olham tanto quanto chateadas, dizendo: de que esse pessoal ri? Eu não estou vendo graça nenhuma. Ou seja, a gente já se ofende porque alguém está sorrindo e de alguma forma isso é um brilho. E eles pararam, a turma parou e ficou todo mundo em pé no meio de uma roda. E óbvio, quando está todo mundo num grupo só sorrindo, tem alguém que se destaca. E tinha um rapaz que se destacava mesmo. Ele não parava de falar, não parava de fazer gracejos, e lembrava de coisas que eles talvez soubessem da origem. Quando ele dizia, todo mundo sorria. E a reação do povo que estava ao redor era todo mundo de cara feia, como a emitir condenações, porque como é que vocês aqui no aeroporto, todo mundo com voo atrasado, e vocês aí agora se divertindo? Nós temos essa tendência impressionante de não querer ver o lado bom da coisa, e isso é tão ruim para a gente, porque não é ruim para o outro,
Dentro disso que aconteceu no aeroporto, quem ficou chateado ficou porque quis, porque eles continuaram se divertindo do mesmo jeito. A alegria ou o brilho da mariposa que eles tinham era deles, era inerente a eles. Mas nós ficamos incomodados porque ou não participamos da alegria, ou porque não queremos entender a alegria do outro ou no outro. Quando aqui no texto começa Jesus falando de que a busca da sua mensagem, no caso foi Allan Kardec comentando, de que a busca do comentário da abordagem de Jesus era muito mais voltada para as pessoas que tinham necessidades, a gente às vezes acha que isso tudo soa meio estranho. Quer dizer, então Jesus queria somente cuidar dos pobres, dos estropiados, dos cegos, e as pessoas boas, como é que ficam? Talvez seja porque um dos caminhos que temos de atinar com as outras pessoas é exatamente ir por um caminho que os outros não vão. Tem muitas pessoas que têm dificuldades pessoais de relacionamento, é compreensível. Tem pessoas que têm facilidade de relacionamento, mas não se misturam, e isso não é compreensível. Afinal de contas, o que é misturar gente? O que é misturar pessoas, índoles, ideias, pensamentos? Nós somos às vezes muito pequenos perante nós mesmos, não porque somos maus, não porque estamos equivocados, mas porque perdemos a oportunidade de sermos melhores e de agirmos com mais coerência. É bem verdade que em algumas situações, algumas pessoas, por preocupações outras, não percebem o que acontece. Nós vemos hoje um encrudecimento maior da lei no Brasil contra motoristas que estejam dirigindo com celular. Em princípio parece uma agressividade. Na realidade, a lei que já tinha talvez fosse suficiente se as pessoas respeitassem. A questão é que nós não respeitamos. E já que você não respeita desse jeito, vou tornar mais grave para ver se você percebe que tem que respeitar. Porque não é respeitar o outro, é respeitar a vida. Quando você está com um sentido ocupado numa direção, pode ser que complique no outro. E não sei, aqui no Brasil, pelo menos na televisão que eu assisto, não passa tantos comerciais desse jeito. Mas na Europa principalmente, tem muitos filmes muito bem feitos sobre o risco que se corre e que incorre quando se usa o celular dirigindo simultaneamente. Mas nós precisamos ainda que alguém venha e grite no nosso ouvido e saque o nosso bolso, para que a gente de repente, opa, o que está acontecendo? Ah, mas eu precisava. Se você precisava, e quando não tinha celular, como é que você fazia? Você não podia esperar? Ou então não pode parar? Ah, mas se eu parar eu perco tempo. Tá bom, e se você não parar, você pode perder a vida, ou pode ter um prejuízo muito grande. Se você bate, ainda que não tenha ninguém acidentado, você vai ter que ficar muito tempo até que resolva o problema, mas a gente não se dá conta, até que o pior acontece. Então Jesus de repente usa um artifício mais ou menos desse tipo. Eu vim para os pobres, para os estropiados, para os cegos. E aí a gente logo quer advogar em defesa própria. Ah não, mas então isso ele aplica a tudo? Aplica-se a tudo, porque a gente encontra médiuns totalmente sem credenciais. Que tipo de credencial tinha Chico Xavier? Nenhuma. Chico Xavier era um funcionário público e um funcionário de pouca expressão. E é justo nele cai o dom melhor aplicado da mediunidade. Quiçá tivesse aquela mediunidade caído nas mãos de alguém poderoso, ele talvez perdesse a mediunidade e nós perderíamos os benefícios que aquela mediunidade traria. É porque há uma prevenção para quem é sadio, há uma prevenção para quem é bom? Não, porque nós podemos e devemos tomar as mensagens de Jesus de uma forma aberta. Eu não sou cego dos olhos, mas quantas vezes eu sou cego do coração? Quantas vezes eu sou cego das percepções? Nós temos muito como refletir, mas a gente reflete. Nós temos muito como ser pessoas agradáveis, mas somos. A gente se dispõe a se tornar uma pessoa melhor recebida. Ah, não me importa, a minha vida cuido eu. Mas se a sua vida você cuida você, a sua vida interfere nas vidas dos outros.
E a partir daí você tem que pensar no outro, ainda que não queira. Nós precisamos ter olhos de ver, que é uma proposta também de Jesus, não para ver o outro no sentido da crítica, mas para ver em como e no que eu preciso me melhorar. É muito forte, a gente ainda está precisando de leis severas. É muito forte que essa mensagem seja melhor percebida apenas pelos que mais sofrem. E isso é tão grave que quando Allan Kardec nos traz a doutrina espírita, ele ousa escrever dizendo que o espiritismo não veio para quem crê, não veio para quem já crê em alguma coisa, que já tem uma ideia, já tem um conceito. Veio exatamente para quem não crê. Ora, se o espiritismo veio para quem não crê, por que o espírita deveria brigar por quem quer que seja em termos de religião? A nossa proposta como espíritas é favorecer que essa crença ela surja, mas uma crença em que? Num totem, a crença num modelo, a crença numa pessoa. Não seria o crer em si mesmo? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando enaltece a fé, Allan Kardec e os Espíritos enaltece a fé em você, de você para você, e não necessariamente uma fé exterior. Esse é o grande sentido que a gente deve buscar na vida, no sentido de que Deus me deu, assim como deu aos cegos, assim como deu aos doentes e aos estropiados, todas as possibilidades de que eu cresça, de que eu me desenvolva, porque isso vai ser bom para quem? Para você. Vai ser bom para quem? Para quem está tentando se desenvolver. Mas quantas vezes os nossos primeiros ensaios são obstaculados? Todas as vezes que eu tento ser bom, alguém vem e me convida para o mal. Muito bem, e você está achando isso ruim, e você queria então ficar só no mal. Não, mas é porque fica mais difícil. Ou então, você poderia pensar, desse jeito eu fico mais fortalecido, porque depois que eu passar por esta zona de tormento, a partir daí qualquer mar que vier pela frente, eu já consigo vencer. Somos muitas vezes surpreendidos na vida por coisas, por notícias, por situações que não esperamos. É muito cômodo eu dizer que o culpado foi, a culpa é de, quando na realidade nós deveríamos buscar em nós mesmos a força para vencer e as razões a serem superadas, porque esse processo transferencial nós aprendemos nas doutrinas, nas filosofias, nas religiões, que essa transferência não nos leva a coisa nenhuma. Não adianta eu dizer que foi alguém que pisou no meu pé. Eu deveria ter evitado, tirado o meu pé do caminho, ou então, já que agora o pé machucou, eu tenho que tratar. É melhor do que eu ficar reclamando de quem me pisou. Não é dizer que o outro não teve culpa, é dizer o que eu preciso fazer em mim. Não é querer que Deus resolva os meus problemas, mas perguntar a Deus que forças o Senhor me dá para que eu supere. Não é dizer, e agora, o que vai ser de mim? É perguntar a Deus diferente, como talvez já tenha sido tão bem explorado em outros comentários doutrinários e evangélicos em todas as religiões. O que é que Deus quer que eu faça? Porque se algo acontece, é porque isto tem um propósito. E não é um propósito, obviamente, de nos perseguir, de nos perturbar, de nos tirar do caminho. Talvez seja o melhor caminho que tenhamos para voltar ao prumo do qual nós não deveríamos ter saído. Então, resumindo, da mesma maneira que tem pessoas que não suportam que o Evangelho brilhe dentro de nós e por isso nos perseguem, da mesma forma em que, em algumas vezes, a gente prefere ficar vendo que tem alguém a nos perturbar, quando na realidade a nossa preocupação deveria ser o que eu tenho que fazer, não necessariamente na estrutura da vingança, mas na estrutura da realização. Da mesma forma como muitas vezes a gente se aborrece com os rigores da lei, quando também deveríamos pensar, mas essa lei é rigorosa e me atinge por quê? Porque nenhuma lei rigorosa atinge a quem não está errado. A lei é rigorosa para quem está cometendo erros.
Então, se a lei está me alcançando, a culpa não é da lei, a culpa é minha. Então nós precisamos rever alguns procedimentos nossos, rever o que acontece conosco, não para condenar, não para encontrar culpados, mas necessariamente para descobrir onde nós precisamos nos desenvolver melhor, o que ainda precisamos fazer para ter uma melhor compreensão da vida, e o que a vida espera de nós, já que a gente espera tanto dela. Vamos ficar agora bem relaxados, para a gente partir para a nossa vibração coletiva, o nosso passe, magnetismo coletivo. Vamos aproveitar esses instantes iniciais para já recebermos uma energia nova, renovada, da maneira como muitas vezes tem acontecido aqui todas as semanas. Quantas vezes nós aqui chegamos um tanto quanto desnorteados, ou querendo que aconteçam milagres, sem que nos demos conta da parte que temos no processo. E quantas vezes, nesses momentos de magnetismo coletivo, nós absorvemos energias, nós captamos forças, são introjetados em nós princípios renovadores, que nos levam ao fortalecimento do corpo e da alma, dando-nos vida nova, novos horizontes, campos de superação. Então pensemos com gratidão na vida, esta vida que nos sorri com o sol, que nos abraça com o vento, esta vida que nos agasalha a alma, purificando-nos o corpo, e que quando oramos purificamos nossa alma. Tenhamos confiança de que aqui encontramos agora as melhores vibrações e as melhores presenças espirituais, que vêm nos favorecer com esta renovação de energias. É um espetáculo diferente, é uma sinfonia energética, não necessariamente sonora, mas onde jogos de luzes apenas traduzem sentimentos emitidos, sentimentos que vibram na direção da harmonia, da saúde e do refazimento que todos buscamos. Inspiremos, procurando introjetar este mundo de energias renovadas, e permitamos que estas energias invadam o nosso psiquismo, o nosso corpo, a nós mesmos. Inspiremos, agradecendo a Deus pela vida, por estes momentos abençoados, e absorvamos tudo isto que está ao nosso dispor. Inspiremos profundamente, na certeza de que junto com o ar colocamos dentro de nós células psíquicas com potenciais energéticos ampliados, provocando uma verdadeira renovação celular em nosso corpo e em nossa alma. Mas é preciso que tenhamos confiança
E esta confiança se expressa quando nos abrimos a deixar que todo o bem aconteça dentro de nós. Inspiremos profundamente e levemos para dentro de nós todo este conjunto de bênçãos, de fluidos, de energias. E quando expirarmos a cada vez, agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade. Nossos magnetizadores se associam ao mundo espiritual e nos doam as suas energias, tonificando ainda mais este amálgama energético, em que tudo se combina para que estejamos ainda melhores. Sinta perto de você um ser querido que te abraça e que diz te amar. Sinta perto de você a companhia do seu anjo protetor, que aí está para te fortalecer. Sinta ao seu lado seres que têm saudades de você, mas que estimulam para que você cresça, para que você vença, para que você deixe brilhos do bem, brilhos da boa luz por onde passares. Perceba que amigos que te abraçam, perceba que é o anjo que te envolve, perceba que a luz que penetra em ti, tudo isto forma um conjunto perfeito a te dizer que Deus te ama e que te deseja o melhor. Inspiremos profundamente. Deixemos abertos os nossos campos mentais e vitais, para que as boas energias, assim como as boas e iluminadas ideias, acessem o nosso mundo íntimo, renovando-nos para uma vida renovada, em nome do bem maior. Inspiremos profundamente. Deixemos adentrar no nosso corpo este conjunto de fluidos. Inspiremos e expiremos com gratidão, pois este conjunto de fluidos tem o poder de nos renovar. Sinta, quando inspirar, acompanhe as energias que se disseminam no teu corpo, como a promover uma feliz renovação celular, em que o bem se torna maior do que qualquer dificuldade que apareça. Inspiremos profundamente e expiremos com gratidão. Inspiremos mais uma vez e expiremos agradecendo a Deus. Estejamos em oração enquanto os nossos magnetizadores se retiram. Estejamos preservando este ambiente vigoroso e suave, que nos envolve a todos,
e nos favorece com bênçãos especialíssimas. Oremos, oremos, inspiremos com muita fé e expiremos com gratidão a Deus. Mantenhamos-nos em oração, pelo menos até o término da magnetização das águas. Estejamos em oração.